24 horas de louvor e adoração. Essa é a sua Jovem Gospel FM, rádio feita para quem adora. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Um toque de adoração no ar. Vem aí a reflexão da manhã. Jovem Gospel. Hoje, na nossa reflexão, nós vamos falar sobre a palavra muito importante, né? Orar e perdoar. Essa palavra perdoar, cada vez mais difícil de ser compreendida, né? E de ser praticada nos nossos dias de hoje, nesse século 21 em que estamos vivendo. Um mundo cada vez mais odioso, né? Cada vez mais egoísta, cada um buscando seus próprios interesses, magoam as pessoas e esquecem de pedir perdão, esquecem de perdoar, e vamos esquecendo de adorar a Deus, porque isso faz parte da adoração ao Senhor. Estamos vivendo nessa semana, a semana em que se comemora, né, como um feriado nacional, a Semana Santa, né, Liana? Sim. Em que muitas pessoas deixam de fazer algumas coisas, fazem algum tipo de sacrifício, mas nós queremos lembrar você que o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Você quer agradar a Deus nessa semana que você está começando agora, semana em que comemora-se o sacrifício de Cristo naquela cruz? Pois aqui está o que o salmista fala em Salmo 51:17, né? Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pois é, se nós estamos com nossos corações quebrantados, o espírito também, estamos sendo perdoados, estamos pedindo perdão. Nessa reflexão que teremos hoje, nós vamos entender um pouquinho o que Jesus fala sobre isso, né? Sobre perdoar. Na própria oração que o Senhor nos ensina, né? Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Como você tem perdoado aquela pessoa que tem te maltratado? Lembre-se que quando você faz essa oração ao Senhor, você está abrindo o seu coração e dizendo: me perdoa, Senhor, como eu também perdoo. Então, se você quer que Deus te perdoe, como você perdoa o seu inimigo, as pessoas que te maltratam, Deus vai te perdoar dessa mesma forma. Você está pedindo para Ele. Vamos ler então em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quantas vezes você já se encontrou nessa situação aí, né, Liana? Sim. A gente muitas vezes se encontra lá no trânsito quando está dirigindo, né? Você se encontra com alguém que te desrespeita em alguma situação. E qual é a tua reação como cristão? Você entende o que Cristo está falando aí? De que espécie de espírito está em você? Se for o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer de uma forma diferente. Ele vai ser como nós lemos aqui agora há pouco, né? Um espírito quebrantado, né? Um coração quebrantado e contrito. Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, se você realmente quer ter o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração, você tem que entender o que Cristo está dizendo aqui. A nossa reação mundana, né? Nossa natureza do mundo aqui quer revidar,
Quer fazer como os discípulos naquela época? Quer que desçamos fogo do céu para torrar esse povo aí? A nossa reação é xingar, reclamar, muitas vezes desejar até o mal para aquela pessoa que tem nos maltratado, tem nos desejado mal. Queremos revidar com a mesma moeda, não é verdade? Mas o que Cristo nos ensina é que nós devemos aprender a perdoar, a entender. Porque nós estamos aqui, se somos realmente discípulos de Cristo, temos que aprender com Ele, aprender a perdoar. Que Cristo, naquele momento da cruz, a frase muito importante que Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus poderia muito bem revidar, descer da cruz, como o ladrão falou para Ele. Podia dizimar toda a humanidade. Chega, mas Ele nos deu como exemplo como devemos fazer. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se nós queremos agradar a Deus, meus amigos, não é esses sacrifícios, deixar de comer carne, fazer qualquer tipo de sacrifício que vai doer em nosso corpo, mas nós devemos fazer um sacrifício que é fazer a vontade de Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e humilde, dedicado a realizar boas obras a Deus, a fazer a vontade do Senhor. Porque muitas vezes fazemos vários tipos de sacrifício, mas o nosso coração está endurecido pelo pecado, pelo ódio. Quantos casais se desfazem, se desmancha relacionamento, famílias são destruídas porque o perdão não reinou naquela casa. Deixaram de entender o que significa a palavra perdão. Alguém fez uma desfeita a Jesus e os discípulos queriam fazer descer fogo do céu sobre os desafetos. A repreensão não tardou. Vocês não sabem de que espécie de espírito são. Seu jeito de sentir e desejar não é o meu. Porque se realmente fazemos o que agrada a Jesus, nós devemos fazer como Ele fez. Afinal, de que espírito você é? Foi como entendi que o Espírito Santo traduziu para mim. E acredito que para você, quando nós ouvimos uma palavra dessa que Jesus está falando, nós compreendemos o que Ele quer nos dizer. Ou sou do Espírito de Deus, ou nem quero pensar de que espírito sou. Nós devemos entender a vontade do Senhor e não viver nos nossos desejos carnais. Devemos entender que o Espírito Santo de Deus que habita, que atua em nós, deve produzir frutos do Espírito, frutos de calma, frutos de esperança, de vida. Que o nosso objetivo seja de ser salvos e salvar as pessoas que estão ao nosso redor, restaurando as condições de que Deus nos criou para ser e não destruídos. Com frequência a vida oferece injustiças, injúrias, golpes. É natural reagir com rancor e mágoa. Porém, em Jesus não somos mais pessoas naturais, mas espirituais. Precisamos aprender com Ele a ser humildes, não nos achar cheios de direitos e mansos, abrir mão dos que achamos ter. Inimigo não é para ser odiado, mas objeto de oração. Não contra, mas por eles. Porque podemos em nosso coração guardar mágoas. Quantas pessoas vão para o túmulo com o coração carregado de mágoas, porque esqueceram de perdoar. E olha que Jesus sabia muito bem que é importante nós perdoarmos, porque isso vai nos trazer um alívio à nossa vida, ao nosso ser. Eu não sei com quem você tem algum atrito, ou você teve alguma desavença, algum conflito com alguma pessoa. Geralmente, quando nós encontramos dificuldades com isso aí, é correr para a justiça do mundo, né? Vou colocar na justiça, vou procurar um advogado. Gente, nós temos um advogado chamado Jesus. Ele nos ensina como devemos agir em certas situações. Em todas as situações, mas em alguns momentos nós sabemos que Ele é preciso ter a sua atuação. Porque há casos que nós podemos, nesse momento da vida, entender e resolver muito mais rápido. Nós devemos apresentar nossas vidas a Deus constantemente, porque assim
os nossos problemas não vão mais existir, porque o Senhor estará resolvendo por nós. É difícil perdoar, não é fácil. Jesus sabia disso. Por isso é necessário estarmos orando, por isso estamos falando, orar e perdoar. Aprenda a orar e apresentar ao Senhor sua vida, para que Ele te ensine a perdoar as pessoas. É difícil perdoar aqueles que nos prejudicam, mas não é impossível. Diariamente somos bombardeados pelo inimigo, o diabo, a nos vingar. Talvez hoje mesmo você deva estar magoado, triste, talvez procurando uma oportunidade de dar o troco, de revidar aquilo. E há certas situações em que nós encontramos em situações que podemos até revidar e sairemos vitoriosos, entre aspas, Lembra da história de José? Que ele foi maltratado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, e ele teve uma grande oportunidade de se vingar daqueles seus irmãos. Mas José entendeu muito bem a sua missão, de que não era de se vingar quando tivesse a oportunidade, mas de levar a salvação aos seus irmãos e mostrar que o objetivo daquela situação era para que eles conhecessem Deus realmente. Talvez a situação que você está vivendo, em que Cristo te colocou hoje, é de você levar a palavra de Deus àquela pessoa que te magoou e você dizer para ela que perdoa ela. Talvez não há condições de você falar, mas o seu agir, o seu modo de fazer, orar, apresentando a vida dela a Deus. E quando você tiver a oportunidade de revidar, não revide, mas seja humilde, como a palavra de Deus quer que sejamos. Porque a própria palavra de Deus diz que quando fazemos o bem a quem nos faz o mal, nós juntamos brasas vivas sobre a cabeça dele. Deuteronômio 32, versículo 35, que nós lemos hoje no início do programa, A mim pertence a vingança, Deus diz isso, A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. No versículo 36, o Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu. Aqui ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Portanto, entregue para o Senhor a sua causa. Ele sabe como agir, como fazer. Romanos capítulo 12, versículo 18 ao 21 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. No versículo 20 diz: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Seria muito fácil para nós revidar, não é verdade? Quando alguém pratica alguma coisa de mal contra você, talvez por uma fofoca, talvez alguém que te desejou mal, falou para alguém e te prejudicou em alguma situação. Ore por ela e apresente essa vida ao Senhor, para que Deus tenha compaixão e livre seu coração de andar carregado com o peso da mágoa. Isso vai trazer vida para você. Seus dias prolongarão com certeza, porque vai te trazer saúde. E o mais importante de tudo isso, você vai levar a salvação àquela pessoa que está perdida, sem entender o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como você mesmo. Ano passado nós tivemos uma ouvinte, que mandou uma mensagem muito triste, Na época da eleição, tivemos aí a candidatura de duas pessoas que foram candidatos à presidência da República, E uma grande movimentação, o país se dividiu. E uma ouvinte que era do Nordeste, estava muito triste porque existiam muitas mensagens negativas sobre a região do Nordeste por ter votado em um candidato que muitos achavam que não ia ser bom para o Brasil. E aquela ouvinte, muito triste por ser nordestina, ligou magoada
porque existia muitas mensagens de ódio, muitas mensagens de pessoas falando mal. Mas o que nós devemos entender é que todos nós somos maus, todos nós somos maus diante de Deus. Éramos inimigos de Deus e Jesus veio, nos trazer a vida eterna. Então nós não devemos ficar de mal das pessoas, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que estão da nossa nação, dos nossos contemporâneos. Nós não devemos ficar de mal das pessoas, mas orar por elas, pedir para que elas possam compreender qual é a boa, agradável vontade de Deus para nossas vidas. Tanto os políticos como qualquer um de nós prestaremos conta das nossas atitudes. Nós devemos orar a Deus e apresentar as autoridades que foi constituídas por Ele lá. Se cada pessoa está numa posição, foi porque Deus colocou, Deus permitiu que estivesse lá. Agora, cada um de nós prestará contas das nossas vidas, Então, ao invés de ficarmos odiando as pessoas, brigando, reclamando, vamos orar e apresentar a Deus, porque Deus, no devido tempo, Ele agirá. Como nós vimos aí, a Ele pertence a vingança. Ele mesmo diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei no momento certo. Vamos aguardar o Senhor. Quando nós fazemos justiça com as nossas próprias mãos, é como se estivéssemos dizendo que não precisamos de Deus. Quando há algo que te machuca, alguém te prejudica, você já quer levar na justiça, você já quer fazer justiça com as próprias mãos. É como se você dissesse: Deus, eu não preciso de ti. Ore ao Senhor, apresente a Ele a tua causa. Jesus nos ensina como fazer quando você se sentir lesado, humilhado, desprezado, etc. Jesus nos dá uma grande lição. Tenha sempre em mente os últimos dias de Jesus aqui na terra, pois Ele viveu tudo isso e foi aprovado por Deus e o ressuscitou no terceiro dia da sua morte. Portanto, quando você se sentir injustiçado, lembre-se de Jesus quando estava sendo crucificado. Lá em Mateus 27, a partir do versículo 27 diz: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhe na cabeça, batiam-lhe nela com ela na cabeça de Jesus. No versículo 31 diz: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividiram suas roupas, tirando sorte. Sentando-se, vigiavam ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrita a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, como se estivesse reprovando, dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Faça agora, desça da cruz e creremos nele. No versículo 43 diz: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Veja que todas essas pessoas conheciam o que Jesus falava e conheciam Jesus e estavam insultando nesse momento. No versículo 44 diz: igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em outra voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Veja bem, a palavra de Deus nos revela lá em Lucas 23, no versículo 34, que Jesus, naquele momento que estava na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Nós temos uma oportunidade hoje de crer em Jesus e mudar de vida, aprendendo com ele. Essas palavras que ele falou foi do seu íntimo e do seu coração. São palavras verdadeiras, pois Deus o aprovou e o ressuscitou no terceiro dia. Jesus cumpriu a sua missão e nos encarregou de cumprir essa missão também no mundo em que estamos vivendo hoje. Portanto, vamos aprender com Jesus, aprender a perdoar, mesmo sendo humilhado, sendo reprovado por aquelas pessoas que estavam ali, mas Deus o aprovou. E para nós, o mais importante não é o que as pessoas falam sobre nós, mas o que Deus sente sobre nós, o que Deus vê em nós. Um espírito quebrantado e humilde, um coração quebrantado e humilde, um espírito quebrantado, o que Deus vê em nós? Verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos do seu Filho Jesus? Pois louve a Ele por isso e aprenda com Jesus, aprenda a perdoar. Qual é a sua causa hoje? Apresente ela ao Senhor e Ele vai te orientar como você deve agir, porque Deus sabe. Jesus conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas. Ele conhece muito bem a situação que estamos passando hoje, pois ele passou em situação muito pior do que você está hoje vivendo. Então, creia em Cristo e busque nele a solução para os seus problemas. Que o Senhor te abençoe, revele a você como você deve agir diante das dificuldades e dos problemas, dos empecilhos que te impedem de ser um verdadeiro adorador. Deus abençoe você nessa manhã.